O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer. Deus amou. Este amor, esta palavra, é traduzida da palavra ágape. Ágape é aquela atitude que se faz a alguém ou por alguma coisa sem esperar nada em troca. Quando você faz algo de bem para o outro sem nada esperar, isso se chama ágape, que traduzido do português, amor. Deus amou e Deus é amor, vai dizer São João, o mesmo autor do Evangelho. Ele chega à conclusão de que Deus é amor. E nós só aprenderemos a amar conhecendo quem Deus é. Nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, logo nós somos frutos do amor e só seremos plenos quando amarmos. O amor é o que nos constitui. O abacateiro nasceu para dar abacate e assim por diante. O ser humano nasceu para amar. E como devemos amar? Como Deus ama. E como Deus ama? Deus é amor. Para que o amor aconteça e para que seja exemplo, é necessário um outro igual a mim, que faz a possibilidade da relação acontecer. Eu posso ter relação com a criatura, a natureza, os animais, só que nenhum deles consegue estar à altura de mim. Eu preciso de um outro igual a mim para que a relação aconteça, da mesma natureza. Ora, se o amor só nasce da mesma natureza, se Deus é amor, é então necessário em Deus ter uma relação de igual natureza, senão Ele não ama. Para que Deus possa ser referência de amor, nele deve existir algo em que Ele se relacione com o igual a Ele, para que Ele possa viver e ser amor. Quem Deus é? Hoje a igreja celebra um título de teologia que não está na Bíblia. Chamamos de Trindade. A Trindade, a palavra, é fruto de um esforço dos homens. Ao ler a história de Cristo, chegar a um nome que pudesse resumir. Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Por isso usamos a palavra mistério.
Mistério não é algo que está escondido, é algo insondável, que por mais que eu procure entender, sempre terá muito mais. Deus, então, nesse mistério, Ele começa a se revelar aos homens, desde Abraão até Jesus Cristo. Aqui nós temos separados quase 2000 anos, em que Ele começa a se mostrar para um homem. E aos poucos, para que o homem pudesse entender quem Deus é, até chegar Jesus. E Jesus, e aqui no Evangelho diz, Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, unicogênito, gerado, o único gerado Filho de Deus. Ninguém até então sabia que Deus tinha um filho. No mundo do Antigo Testamento se falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e assim por diante. Mas ninguém jamais ousou em pensar em que Deus tivesse um filho. E que o filho se relacionasse com o Criador de Pai. Mas se Ele é o Filho de Deus e há um Pai, então Jesus está subordinado ao Pai? Não. E aqui, meus irmãos, começamos a mergulhar no mistério que chamaremos de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. E olha que interessante, que mesmo antes de Jesus, já se deu a manifestar paulatinamente, mesmo que eles não pudessem entender, mas só em Cristo que houve a revelação. Exemplo, vamos lá no Gênesis. Primeira página do Gênesis. Faça-se a luz, faça-se o mar, faça-se os pássaros que rodeiam, faça-se, chega no último dia e fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. De repente sai o singular e entra um plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A partir daqui o homem é feito por um plural que nós não sabíamos. Estava lá, anos e séculos estava lá. Só fomos entender depois em Cristo. Outra passagem, vemos lá Abraão que de repente é visitado por 3 homens. Abraão, não é isso? 3 homens, 3 anjos. Não sabíamos de que era, mas vimos ali uma prefiguração da Trindade. A leitura de hoje, Moisés que sobe ao monte depois do povo ter traído, e ele sobe com as tábuas da lei, o povo havia construído um deus, um touro, ele volta revoltado, e aqui, o que Moisés chega à conclusão? O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. Nuvem é o que nós depois iremos entender como a presença do Espírito. A sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ser que nascerá de você será o Cristo. E Moisés conclui: o Senhor Deus, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade. Moisés e outros tantos também fazem uma experiência de um Deus amor. No Antigo Testamento se vê hoje, com a parte de Cristo, se vê uma presença da Trindade, embora ninguém sabia. Paulo, na leitura segunda para nós hoje, ele chega a essa conclusão. É o que nós rezamos toda a missa. Está aqui, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Todo padre começa na missa assim. Depois da Trindade, ele faz o quê?
a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Bendito seja Deus. Paulo faz a conclusão que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja convosco. Paulo então já é o pós-Cristo, ele consegue já entender que em Deus há alguma coisa de diferente que nós não sabíamos, que nós chamaremos de Trindade. E como é que a igreja chega à conclusão e ela perpassa, ela continua para nós? De que maneira a igreja vai traduzindo isto de uma forma simples? Quem tem um folhetinho, pega aí para mim o seu folhetinho, quem tem? E ali nós temos na parte do credo. Obrigado. O credo. Esse é o credo maior que a gente reza comumente. É o credo chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Que bonitinho, né? Niceno, Niceia. Constantinopolitano, Constantinopla. Niceia, 325 o ano. Constantinopla, 381. Nesses 2 anos, desses 2 concílios, a igreja senta com os bispos lá no século IV para refletir sobre Deus. Quem é Jesus Cristo? Nós somos herdeiros do judaísmo. Nossa fé, o judeu é um povo monoteísta. Um povo que adora um só Deus. Jesus nasce na cultura judaica, é da estirpe de Davi, por José. Como é que então ele, sendo monoteísta, revela um Deus e ao mesmo tempo é trino? Este é um dos motivos da morte, do assassinato de Jesus Cristo, porque ele chamava Deus de Pai. Pode parecer bobeira isso para nós hoje. Um dos reais motivos da morte de Jesus Cristo foi ter a ousadia de chamar Deus de Pai. A igreja então vai refletir, e olha só, vou rapidamente dizer para vocês, esse credo é belíssimo, tem muita história aqui, para que a gente possa entender um pouco quem é Deus. Diz assim: creio em um só Deus. Vírgula. Um só Deus. Nós somos monoteístas. Nós só cremos em um Deus. E não pode ter outro. Gente, se houver outro Deus, é sinal de que um tem o que o outro não tem. Então não é todo-poderoso. A reflexão de divindade para a humanidade tem que ser aquele que é o todo-poderoso. Nada lhe falta. Os gregos tinham várias divindades, judeus um só, e nós cremos nesse único Deus, só. E esse único Deus, vai a vírgula, ele é quem? Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O Pai, que nós não sabemos o nome, é Pai, que ninguém nunca viu. Ele criou tudo que existe. Pode falar de Big Bang, pode falar da evolução da humanidade, não tem problema, desde que no princípio de tudo tenha Deus. Deus criou tudo que existe, do nada. Diz agora: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Grava aqui, ó, um só Senhor, um só. Grava isso. Quem é Cristo? Nascido do Pai antes de todos os séculos. Parênteses. Nascer.
não é como o nosso nascer humano. Nós um dia nascemos, nós viemos do nada, por fruto de uma relação de duas pessoas, um homem e uma mulher. Ali então nós somos gerados e de repente vemos a vida. Antes nós não existíamos. Para com essa história de encarnação, reencarnação. Não existe. Não existe. O cristão afirma categoricamente: não existe reencarnação. Somos uma só vida. Nós somos criados do nada. Deus nos chama a vida. Jesus nasceu do Pai não desta maneira. Ele sempre existiu no Pai. Continua aqui o texto dizendo: Deus de Deus, Ele nasceu de Deus, Ele é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado. Jesus Cristo não foi criado, eu fui criado, você foi criada, a natureza foi criada, nós não existíamos e passamos a existir. Jesus Cristo não foi criado. E usa um termo aqui: Jesus Cristo é consubstancial ao Pai. O que é isso? Com substância, podemos dizer que é o mesmo que a natureza, por exemplo. Nós aqui, nós somos da mesma natureza. Qual é? Humana. Nós somos consubstanciais uns aos outros. A minha substância é a mesma sua. Cristo é consubstancial ao Pai. A natureza dele é da natureza divina, de Deus. E ele então, esse consubstancial, entra, que lindo, ele entra no seio, pelo seio de Maria, de uma mulher, o ponto de intercessão. Deus toma a carne, ele entra, assume a carne humana e passa a se depender do ser humano, um bebê. O Criador depende da criatura, é amamentado da criatura, é ensinado a andar, a falar pela criatura. Por causa de quê? Por amor. Esse Deus que assim também encarna, ele é rejeitado, ele é crucificado, ele é colocado da pior maneira possível, porque os homens não aceitaram o modo dele ser. Ele morre, mas depois ressuscita. Por quê? Por amor. E depois nos envia quem? O teu Espírito. E agora continua o credo. Depois de falar da encarnação de Cristo: creio no Espírito Santo. Olha aqui a palavrinha Senhor. Diz o texto lá na frente: creio em Jesus Cristo. Creio em um só Senhor, Jesus. E aqui diz que creio no Espírito Santo, Senhor. Se eu creio em um só Senhor, Jesus Cristo, e falo que o Espírito Santo é Senhor, então estou dando atributos divinos ao Espírito. Senhor que dá a vida. Quem dá vida? Deus. Ora, então o Espírito, que é Senhor como Cristo, que é consubstancial ao Pai, dá a vida. E com o Pai e o Filho, ele também é adorado e glorificado. E é ele que falou pelo meio dos profetas. Esse é o nosso credo que nós rezamos, que vem dizer e professar em quem nós cremos. Que isso muda na minha vida? Estamos cada vez mais convivendo com pessoas que pensam diferentemente de nós, culturalmente, religiosamente.
Temos aí muçulmanos, judeus, budistas e outros tantos, cada um com seu credo. Quem aceita o Filho unigênito não é condenado. Quem o rejeita está condenado. Pesada a palavra condenado. Vamos substituí-la por um significado. Quem acredita nisso possui o eterno em si. Quem não acredita nisso não tem o eterno em si. Quem acredita vive sobre as graças, as benesses, os dons do Espírito. Quem não acredita não vive sobre. Esta pessoa que não acredita e não vive neste Deus unigênito, ela está desprovida de uma graça. Mas nós que aqui estamos, cremos, possuímos a eternidade, que é Cristo. É muito importante nós termos base, sustentação, raiz da nossa fé. Os outros podem pensar e crer diferente. Eu tenho que ter certeza. Para o muçulmano, Jesus é um profeta. Para o judeu, Jesus é uma pessoa que passou e muitos não reconhecem. Para os mormons, Jesus não é divino. Vamos caminhar no calçado na praia, vai ver lá algumas pessoas com revistinhas, anunciando, testemunha de Jeová. Não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Respeitamos a que pensam diferente. Eu acredito que Jesus é o Deus encarnado, é Deus com o Pai, e que por graça, por amor, continua presente aqui. Quando um homem, um padre, abre a boca, usa a fórmula da igreja, toma as palavras de Cristo, o mistério de Deus se faz presente. E não é mais o pão e o vinho, mas é o corpo e o sangue da divindade, que passa a estar dentro de nós. Gente, Ele que tudo fez, que encarnou, que se deu, continua por graça do Pai, sendo derramado a nós. Pode pegar as orações da missa, todas elas são trinitárias. A missa toda é uma oração ao Pai, pelo Filho no Espírito. Daqui a pouco vou fazer a oração eucarística, preste atenção nela. É toda ela dirigida ao Pai, por causa dEle, nele. Ele me revela, Ele que me traz Ele. E o que importa saber disso? Que Deus é relação, Deus é comunhão. Por isso, o ser humano, ele é necessariamente, ontologicamente relação. As nossas alegrias e tristezas se passam na relação. Se você pega um cachorro, um gato, uma vaca, qualquer outro, tira pequenininhos, tira de outras espécies semelhantes, eles vão crescer e vão latir, miar e mugir. Não precisa de outra espécie próxima para que ele possa desenvolver. O ser humano necessita do outro para ser. Pega uma criança pequenininha, se conseguir sobreviver, coloque junto aos animais e não fale nada com ela. Ela não irá desenvolver a fala. Ela não será gente como nós. Porque nós somos fruto de uma relação. E temos que aprender a nos relacionar. Por isso que o individualismo, o egoísmo, fere a essência humana e divina. Por isso é urgente, por isso ser cristão, o cristianismo me leva à comunidade. Não é possível ter uma fé intimista, somente eu na minha casa, não.
O cristianismo me leva a viver comunitariamente, porque é na comunidade que nós aprendemos a ser. E a comunhão perfeita de Deus, mesmo na diversidade dos papéis, é uma comunhão de fato perfeita. Por isso nós nos alimentamos dele. Para quê? Para que ele nos faça um só corpo. Nós não conseguimos por nós mesmos. É ele que me dá a graça de poder nós nos unirmos. Oramos: Pai, por obra do Espírito, santifica. E o Pai, com o Espírito, santifica, e aquilo se torna a presença do Cristo. Para quê? Para que nós possamos ser um. Mesmo na diversidade. Quando a gente vê hoje as pessoas raivosas, brigando, discutindo, ferindo, cancelando, porque pensam diferentes, são pessoas que estão se afastando da eternidade. Porque o eterno provoca em mim a unidade. O cristão, ele é por natureza de unir, o diabo desune. Por isso eu estou próximo dele, próximo de Deus. A minha essência é esta. Por isso mergulhar no mistério de Deus é mergulhar no mistério da humanidade. Quem somos? Por que estamos? Para onde vamos? Entender essas perguntas passa pelo entendimento de quem é Deus, quem Ele é, para onde Ele vai, o que fez, o que não fez, tudo. Quando eu procuro entender o mistério de Deus, eu começo a entender o mistério da minha humanidade. E para finalizar, mais um traço da Trindade, o ser humano. Nós somos corpo, alma, espírito. O corpo é o que vocês veem. A alma é o que faz nós vermos. O espírito que me transcende. Os três estão aqui, mas vemos um só. Tira um, acaba os três. Não existe essa dualidade em nós. Nós somos esse composto. Assim Deus o é, que nós chamamos de pessoa. A pessoa do Pai, que ninguém nunca viu. A pessoa do Filho, que foi revelado. E o Espírito, que é vento, que ora é pomba, ora é meio mutante, né? Ora pomba, ora nuvem, ora fogo, ora água. É a manifestação do Espírito de Deus. Assim, nós somos criadores, salvadores e somos vento, Espírito. Essa é a nossa essência. Se nós entendemos um pouco disso, meus irmãos, seremos muito melhores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pega o seu folheto e vamos